passada, nós apresentamos para vocês o grupo de reações químicas inorgânicas e agora iremos efetuar algumas atividades. Para efeito de início da nossa aula, eu vou relembrar com você as 4 classificações, tá bom? Vamos lá aqui lembrar comigo. Primeira classificação que eu vou lembrar contigo é a reação de síntese. A reação de síntese também pode ser chamada de adição. Vanks, quando é que eu tenho uma reação de síntese ou adição? É quando eu tenho 2 reagentes originando um produto. Segunda reação é a reação de decomposição. A reação de decomposição eu também posso chamá-la de análise, é o contrário. Se na síntese eu tenho 2 reagentes originando um produto, na decomposição eu tenho um reagente originando 2 ou mais produtos. A terceira reação que nós temos é a reação inorgânica chamada simples troca e que também pode ser chamada de deslocamento. O que vem a ser uma reação de deslocamento? Reação de deslocamento ou simples troca é quando você tem uma substância simples reagindo com a substância composta e deslocando desta uma substância simples. Olha, A reagindo com B mais C, ficou AB mais C. E a última reação que eu te apresentei foi a reação de dupla troca. Quem é a reação de dupla troca, Vanks? Dupla troca é quando eu tenho 2 substâncias compostas reagindo. E aí você gera 2 novas substâncias. Ó, AB reagindo com CD, originando AC mais BD. Estas são as classificações. Vanks, você gosta muito de riscar, né? Eu adoro estudar desta forma. É a melhor maneira. Quando você estiver estudando, uma dica para você de um macaco velho, que é o seu professor. Procure sempre escrever. Faça resumos, monte mapas mentais, use marca-texto, risca teu material, faz uso do teu caderno. Não apenas ler, escreva. A nossa memória também tem um lado muito fotográfico, então você tem que olhar para o que você está escrevendo. Quando a gente faz um resumo, a gente aprende. Outra coisa que eu ensinei para você é que as reações de síntese, bem como as reações de decomposição, elas podem ser classificadas em parciais e totais. Tanto a reação de síntese quanto a reação de decomposição. Isso aqui tem a ver com o quê? Com o tipo de substância que você está trabalhando. Se você está trabalhando com substâncias simples ou com substâncias compostas. Iremos ter a oportunidade de ver isso ao longo da nossa aula. Na prática, existe essa classificação e você não vai errar. Veja só o quadro resumo que eu te apresentei na aula anterior e que eu faço questão de enfatizar. Quando a gente fala em reação de síntese, o que é que a gente fala em reação de síntese? 2 reagentes originando um produto. Quando a gente faz reação de decomposição, o que é que a gente tem? Um reagente originando 2 produtos. Simples troca ou deslocamento? Uma substância simples com uma composta. Dupla troca? 2 substâncias compostas. Observe que aqui, propositadamente, eu trouxe síntese total, síntese parcial. A título de informação, não é tão cobrado, mas é importante você saber que isso existe. Síntese total é quando você reage 2 substâncias simples. Síntese parcial é quando a gente tem uma substância simples reagindo com a composta. Para formar a reação de síntese é aquela que você junta 2 para formar 1. Se os 2 que você juntou nessa reação de síntese ou adição forem substâncias simples, você diz que essa síntese é total. Se os 2 que você adicionou, um deles é simples e o outro é substância composta, você diz que é uma síntese parcial. A reação de deslocamento ou simples troca, eu tenho uma substância simples reagindo com a composta. De decomposição, lá vem total e parcial. Nas reações de decomposição, amigos, você não vai olhar para os reagentes, você vai olhar para os produtos, tá? Você vai olhar para os produtos. Se os 2 produtos forem substâncias simples, análise total. Se os 2 produtos, um for uma substância simples e a outra uma composta, análise parcial. E por último, que a gente viu, 2 substâncias compostas, você tem uma reação de dupla troca. As classificações, basta você olhar para a equação, você não erra, quer ver? Trouxe uma bateria de exercícios para você treinar junto comigo. Vamos lá. Primeira questão que eu trouxe para você, questão do vestibular Mackenzie, diz assim:
As reações 1, 2, 3 e 4 equacionadas a seguir são classificadas respectivamente como. Sugestão, não olhe para as alternativas agora, tá? Não olhe para a alternativa. Primeiro faça a classificação, depois busque a alternativa. Veja, na 1, o que é que a gente tem? Veja lá na 1. 2NO2, então você tem o NO2 reagindo com NO2, originando N2O4. Me diga uma coisa, dois reagentes originando um produto é o quê? Síntese. Síntese também é conhecido como o quê? Adição. Segunda reação, um reagente originando vários produtos. Quando eu tenho um reagente originando vários produtos, eu estou diante de uma reação de decomposição. Qual é o seu outro nome? Análise. Terceira, o que é que você tem na terceira? Vanks, na terceira eu tenho uma substância simples reagindo com a composta. O que é isso? Simples troca. Eu sempre vou escrever os dois nomes, que caso eles existam, para você não esquecer. Simples troca é o quê? Deslocamento. Substância composta, na 4, reagindo com outra substância composta. Como é o nome disso? Dupla troca. Antes eu vou fazer o print das telas para eu poder estudar. Fique à vontade. Qual alternativa que você tem? Síntese ou adição? Decomposição ou análise? Simples troca ou deslocamento? E dupla troca? Essa questão de número 1, a resposta seria qual? A letra D, ó. Por isso que você tem que saber os dois nomes, porque às vezes o autor coloca para nós um nome, só síntese, outras vezes ele coloca só adição, ok? Questão de número 1, letra D. Questão número 2 que eu trouxe para você é da PUC. Diz assim: as reações equacionadas a seguir representam respectivamente. Não olhe para as alternativas, vamos fazer aqui do ladinho, ó. Presta atenção. 2 reagentes originando um produto. O que é isso? Síntese. 2 reagentes, um produto é síntese, também conhecido como adição. 2. Uma substância simples reagindo com uma substância composta. Que é o quê? Simples troca. Também conhecido como deslocamento. Se tem algum desavisado aí, esquecidinho, que não lembra o que é uma substância simples, substância simples, amigos, é aquela que só tem um tipo de átomo. Substância composta tem mais de um. Ah, por isso que você está falando aí simples para o Cl2, composta para o KBr. Sim. Ó, exemplo de substância simples. O2, H2, N2. Exemplo de substância composta. Água, sal de cozinha, glicose. Ó. Vamos para a terceira. Terceira reação nós temos, ó, substância composta, ó, BaCl2, reagindo com outra substância composta, KOH. Duas substâncias compostas na reação, classificarei de dupla troca. Reação 4. Uma substância originando duas. O que é o nome disso? Decomposição. Também conhecido como o quê? Análise. É assim que as questões envolvendo reações químicas inorgânicas apresentam-se nos vestibulares. Qual seria a resposta? Que tem síntese ou adição, simples troca ou deslocamento, dupla troca e decomposição. Qual é a resposta? Letra B de bola. Síntese, deslocamento, dupla troca e análise. Por isso que a gente tem que saber os dois nomes, ó. Questão de número 3, nós temos um problema muito claro que a gente conhece, principalmente os jovens com má alimentação ou situação emocional abalada. Qual, Vanks? Produzir ácido clorídrico em excesso. Nosso organismo produz no estômago ácido clorídrico, tá, moçada? Então, o HCl, que está aqui, ó, representado, quando ele é produzido em excesso, por má alimentação ou por estado emocional, ele causa queimação no estômago. Aí o que a gente faz? A gente aprendeu que quando um ácido precisa ser combatido, a gente usa uma base, ó. E aí a gente neutraliza formando sal mais água. Reação de neutralização. Veja o que está acontecendo aqui, antes de ler o texto.
Você está com excesso de ácido clorídrico, então significa que o seu pH é baixo. O que é pH, Vanks? Significa o indicador de acidez. Então você está com a acidez muito grande, você sente queimação no estômago. Para combater a acidez, a gente usa uma base. E aí ele diz no texto assim, ó, em determinadas situações, como o nervosismo ou a alimentação inadequada, o ácido clorídrico HCl é produzido em grandes quantidades, causando acidez estomacal. Essa acidez pode ser regulada com o uso de antiácido composto de hidróxido de magnésio, MgOH2, e hidroxialumínio, AlOH3, duas bases que reduzem a acidez gástrica em níveis normais. As reações que ocorrem estão representadas a seguir. Olha aqui, ó. Tá aqui as duas reações que ele mostrou para nós. Aí ele pergunta, elas são classificadas como? HCl é uma substância composta. MgOH2 também. HCl, substância composta. AlOH3 também. Como é o nome que se dá à reação química inorgânica com duas substâncias compostas? Muito bem. Dupla troca. Resposta C na questão de número 3. Nós já estamos na página número 53, tá, pessoal? Acompanha aqui, tá? Para que você faça depois na sua apostila, acrescente isso aqui que é importantíssimo para que você tenha uma base com relação às reações. Lá na questão número 4 eu trouxe o seguinte, analise as equações a seguir. A sequência que corresponde respectivamente à reação de síntese, ele quer que você diga quem é síntese, simples troca, dupla troca e análise. Qual é o sobrenome de síntese? Adição. Sobrenome não, o sinônimo. Sinônimo de síntese, adição. Sinônimo de análise, decomposição. Vamos lá nas alternativas, lá nas questões. Número 1 aqui, ó. Substância simples reagindo com substância composta. O que é que ela é? Simples troca. Na 2, substância composta reagindo com composta. O que é que ela é? Dupla troca. Substância sozinha originando duas substâncias. Um reagente originando dois produtos. O que é isso? Decomposição ou análise. Dois reagentes originando um produto. Síntese ou adição. Procure na questão de número 4, amigo, a sequência que tem. Síntese. Quem é a síntese? 4. Quem é simples troca? 1. Dupla troca? 2. Análise. 3. Procure quem tem 4, 1, 2 e 3. 4, 1, 2 e 3 seria a letra E. Questões de vestibulares passados. Olha aqui a questão número 5. Analisando as equações a seguir, conclui-se que elas representam respectivamente reações de... O que é que você tem na número 1? Vamos pensar juntos? Você tem dois reagentes originando um produto. O que é isso? Síntese. Na número 2, você tem dois reagentes, sendo uma substância simples e uma substância composta. Quando eu tenho uma substância simples agindo com uma substância composta, eu tenho uma simples troca. Qual é o outro nome? Síntese é a mesma coisa de adição. Simples troca é a mesma coisa de deslocamento. Qual é a alternativa da questão de número 5 que você marcaria? A letra D. Síntese e deslocamento. Tem mais, Max? Claro que tem. Questão de número 6, vestibular do Mackenzie, traz 4 equações e pede para a gente verificar quais são as de, na sequência aqui, ó, síntese, análise, deslocamento, dupla troca. Vamos ver, vamos procurar aqui, vamos analisar lá em cima. 1. Substância simples reagindo com substância composta. O que é isso? Simples troca ou deslocamento. Então já achei aqui, ó. 1. 2. Substância composta reagindo com substância composta. O que é isso, Vanks? Dupla troca. Qual é a alternativa? O 2. Na 3, um reagente
originando dois produtos. O que é isso aqui? Decomposição ou análise. Aqui o 3, ó. E o último, dois reagentes originando um só. Dois reagentes originando um só produto, isso aqui é síntese, também conhecido como adição. Você iria marcar na sequência 4, 3, 1, 2 na questão de número 6. 4, 3, 1, 2 está onde? Não. 4, 3, 1, 2 está na letra C, né? 4, 3, 1, 2 está lá na letra C. Mais uma questão. Mackenzie também. Mackenzie gosta de reações químicas inorgânicas. A classificação das reações a seguir equacionadas é... Vamos escrevê-las aqui do lado. 1, 2 e 3. Depois a gente procura nas alternativas. Vanks, você não gosta direto nas alternativas. Não, porque as alternativas elas podem querer nos induzir ao erro. Vamos aqui. O que é que a gente tem na número 1? Substância composta reagindo com outra substância composta. Originando composta e composta. O que é isso? Dupla troca. Duas substâncias compostas reagindo, dupla troca. 2. Uma substância composta reagindo com outra substância composta, originando uma só. Dois reagentes originando um só produto, isso aqui é o quê? Síntese. Qual é o outro nome? Adição. 3. Uma substância simples, que é o cloro, reagindo com brometo de alumínio, que é composta. Uma simples com a composta é simples troca. Qual é o outro nome? Deslocamento. Vamos procurar uma alternativa que tenha dupla troca, síntese ou adição, simples troca ou deslocamento. Qual seria a nossa resposta? Letra D. Dupla troca, adição, deslocamento. Trazemos mais uma questão para você da Universidade Federal de Uberlândia. Observe as equações a seguir e assinale a alternativa que representa, respectivamente, a sequência das reações de síntese. Olha o que ele quer. Ele quer a reação de síntese, depois você marcar de análise, depois ele quer simples troca e, por último, dupla troca. Vamos procurar. Vá lá nas oferecidas. Um reagente originando dois produtos. O que é isso? Análise. Então vai entrar o 1 aqui. 2NO2 é NO2 reagindo com NO2, originando N2O4. Isso aqui é adição ou síntese, número 2, aqui. Substância composta reagindo com substância composta, dupla troca. Aqui o 2 é síntese, né? Aqui, dupla troca. Vai ser o número 3 aqui. E a última, amigos. Substância simples reagindo com composta. Simples troca. Qual é o outro nome? Deslocamento. Sequência 2, 1, 4, 3 na questão de número 8, você marcaria a letra A. E para eu fechar a nossa aula de hoje, eu trouxe mais uma questão da reação química na sua classificação, convidando a você para me ajudar a resolução. Vamos lá, preste atenção. Vamos lá na letra A. Dois reagentes originando um produto. O que é isso? Síntese. Um reagente originando dois produtos. O que é isso? Decomposição. Síntese ou adição. Decomposição ou análise. Uma substância composta com outra composta. Dupla troca. Uma substância simples com uma composta. Simples troca. Qual outro nome? Deslocamento. Uma substância composta mais outra composta originando uma composta. Isso aqui não é dupla troca. Isso aqui é dois reagentes originando um. Isso aqui é o quê?
Adição ou síntese. Bom, o que você percebeu? Que você tem duas de síntese, né? Tem. Então você vai ter que diferenciar essas duas, que são as letras A e E, pelo produto que você obteve. O que você obteve aqui na letra A? NH4Cl, você obteve um sal. O que você obteve lá na letra E? CaOH2. Quem é que tem hidroxila? É uma base. Para que você está fazendo isso? Para diferenciar, porque tem duas de síntese. Então a letra A seria síntese formando sal. E a letra E, síntese formando base. É assim, só para diferenciar. Vamos deixar a síntese por último. Então vamos lá. Quem é que é a reação de simples troca na 9? Reação de simples troca é a letra D. Quem é a reação de síntese que produz um sal? É a letra A. Quem é a reação de síntese que produz uma base? É a letra E. Quem é a reação de análise? É a letra B. E a de dupla troca? É a letra C. A alternativa que tem a D, A, E, B, C seria a letra A. Eu espero que você tenha compreendido com essa aula o fechamento da classificação das reações químicas inorgânicas, síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, dupla troca. Efetue novamente essas questões. Assista de novo essa aula, fixe esse conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à sua disposição. Se tiver alguma dúvida fora do horário da aula, entre em contato comigo pelos nossos canais de comunicação.